Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco, nos envolvendo, trazendo toda aquela simplicidade e necessidade que temos para levar adiante as nossas tarefas. Estamos aqui mais uma vez, Sônia Conte, e mais uma vez para realizarmos o nosso trabalho nosso bate-papo maravilhoso para que nós reflitamos em certos assuntos que são necessários. Sônia Conte, Lu da Silva, Vera Inês, Márcia, Marise Miranda, minha sobrinha querida, Carol Gandos, Jane Maria Martini, boa noite para vocês. Um prazer tê-las aqui. E boa noite para outros que vierem durante a conversa. Essa conversa que hoje, ela traz um significado que vem abalando umas pessoas antes mesmo da pandemia e agora também. Mais ainda. Por que ser só? O que está acontecendo conosco de sermos só? Tá um número grande de pessoas, já havia um número grande de pessoas que não tinham seus companheiros ou suas companheiras. E agora com a pandemia parece que aumentou um pouco mais. E aí nós vemos pessoas se perguntando por quê? Por que eu não tenho um companheiro? Por que eu não tenho uma companheira? Falar que nós temos a família é chover no molhado. Muitos de nós temos familiares queridos que nos envolvem, que nos dão carinho, que nos dão atenção, mas as pessoas buscam um parceiro, uma parceira. E então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A beleza de ser só. Essa beleza que às vezes a gente não vê. E é muito. A beleza de ser só é enorme. E é espetacular. Todas as situações que nós tenhamos, elas são espetaculares. Nós é que estamos sempre projetando uma determinada situação que às vezes está já maravilhosa. Mas chegar a isso é um pouco difícil. Entender isso é um pouco difícil. Projetar isso para o nosso dia a dia é também uma situação às vezes exaustiva. A pessoa querer aquele companheiro, aquela companheira que abrace, que compartilhe certos momentos, que divida as preocupações, as alegrias. Há muitos anos que eu sou só. E eu sinto muita dificuldade em não poder compartilhar alegrias. Interessante. Quando acontece um fato muito bom, a gente quer compartilhar.
E às vezes compartilhar com um amigo, com uma amiga, pode parecer que nós estamos sendo arrogantes, sendo vaidosos. E para a pessoa amada a gente pode falar, aconteceu isso, foi ótimo, eu me senti bem. O Sebastião está levantando que ninguém é só se sentir consigo mesmo. Sebastião, ok, mas você não pode falar muito não. Você tem uma excelente companheira, mas tudo bem, brincadeira. E exatamente a frase do Sebastião é para a gente refletir. Ninguém é só se sentir consigo mesmo. Isso mesmo. E a Lu está dizendo que a vida estar sozinha é libertador. Nós vamos abordar esses aspectos e é importante pensar no seguinte. Tem uma frase, um pensamento, um ditado popular da época da vovó. Antes só do que mal acompanhado. E nós vemos muitas pessoas, não desejo isso para ninguém, nem esse é o motivo de eu estar sozinha. Não. Mas nós vemos muitas pessoas se sujeitarem a certas convivências para não ficar só. Antes de ontem, uma pessoa me mandou uma mensagem, um vídeo, um pequeno vídeo do companheiro fazendo pilhérias sobre ela. É brincadeira, é brincadeira. Sabe aquela brincadeira desrespeitosa em que se desvaloriza a pessoa? Então, são determinadas situações que a gente para pensar por que o ser humano se sujeita a essa convivência. Amor pode ser, mas falta de respeito é terrível. Então, nós vamos conversar sobre isso. E, para abrir, tem aqui um pensamento de alguém que eu não conheço, que diz o seguinte: conquistar o sol é nunca mais anoitecer. Conquistar o sol é nunca mais anoitecer. Exatamente, as pessoas estão manifestando, as que derem para eu ler, se eu pulei alguma, me desculpem. Aqui alguém disse que conhece pessoas que têm, porque sumiu o nome da pessoa, conhece pessoas que têm o companheiro e se sente só. É a Darcileia. Isso, tem muitas pessoas que têm o companheiro do lado, mas se sentem só. Existe o físico, mas não existe a participação. E a Sheila está dizendo, a solidão pode ressignificar a nossa existência. Isso, nós vamos conversar. Conquistar o sol é nunca mais anoitecer. O que significa isso? Quando a gente conquista uma certa liberdade, quando nós conquistamos uma razão de ser, clareia tanto dentro de nós, passa a ter tanta liberdade de existir, que aí nós não fazemos parcerias que não sejam gratificantes, que não sejam fantásticas. Porque se a gente retém, aprisiona. Se restringir, aliena. Se sufocar, apaga. O amor, ele não pode ser prisioneiro, ele não pode ser alienado e não pode ser apagado. Não precisamos reter ninguém, não precisamos nem nos reter
em nenhuma situação. Não precisamos nos restringir, porque aí nós vamos ficar alienados, presos àquilo, achando que é daquele jeito e que é aquilo. E se nós sufocamos alguém ou somos sufocados, a gente apaga. Nós vemos muitas pessoas que convivem 20, 30, 40 anos com alguém e estão apagadas. Estão alienadas, estão aprisionadas. Uma coisa é se dedicar. Eles se dedicam, eles têm carinho um com o outro está precisando. Existe isso sim. Mas não apagar. Apagar a personalidade, alienar a personalidade, aprisionar o ser que não pode se expandir, que não pode ter querer próprio, que não pode manifestar as suas tristezas, aquilo que não lhe agrada. Essa cena que eu assisti no vídeo era uma enfermeira aplicando a vacina na companheira e o companheiro dizendo: aplica mesmo, não tem uma agulha mais grossa, não? Não tem, sabe? Desmerecendo. Aí a enfermeira falou: não, mas não fala assim. Ele falou: não, ela é apaixonada por mim, não tem problema eu falar assim, não. Quantas vezes esse tipo de desrespeito, a falta de apoio, apaga, aliena e aprisiona. E nós ficamos por quê? Existe uma dependência emocional. Essa dependência emocional não faz bem para nenhum dos dois. Não é agradável para nenhum dos dois. Não eleva nenhum dos dois. Não é por aí. Estarmos atados por dependência, por carência, porque não queremos ficar sós. E a solidão? A solidão. A solidão pode ser solidão para uns. Para outros pode ser uma liberdade de escolha. Existe a liberdade de escolha de também caminhar só. É uma liberdade de escolha que faz parte de nós quando nós queremos ter um tipo de vida e que às vezes as pessoas não se encaixam. Faz parte da escolha quando nós queremos um respeito e quem nós amamos não traz esse respeito. A reciprocidade, ela nem sempre acontece de ambos os lados. Nem sempre. Não, é claro que a reciprocidade é de ambos os lados, desculpe o que eu falei. A reciprocidade nem sempre acontece e então, por carência, nós nos prendemos a alguém que nos queira sem nós querermos. Por simples dependência, sim. É uma libertação fazer as nossas escolhas. Se eu não tenho um amor querido, se não tem aquele que eu desejo, aquele que me agrada, aquela que me agrada para todos os gêneros, se não tem, eu posso me bastar, conforme o Sebastião Carlos falou. Jesus buscou a solidão para fortalecer suas escolhas. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o nosso amado Jesus
precisou se isolar no deserto, precisou procurar os druidas, procurou os conhecimentos maiores para se fortalecer. É quando há uma introspecção e a gente se fortalece. Quando existe essa introspecção, quando nós vamos buscar o que nós realmente queremos, realmente é libertador. E essa frase de Osho diz tudo. Primeiro, fique sozinho. Antes de qualquer parceria, fique sozinho. Nós às vezes nos sentimos só e o primeiro sorriso a gente se encanta e se joga. Após qualquer separação ou após qualquer carência que citamos, ou quando estamos carentes, é a hora de nós ficarmos sozinhos. Primeiro precisamos ficar sozinhos para nos reestruturar, ou às vezes até nos estruturar, porque às vezes nós nunca nos estruturamos. Nós éramos jovens, nós éramos crianças, tínhamos a companhia dos pais, dos irmãos, dos parentes, dos amiguinhos, ficamos adolescentes, tivemos um namorico aqui, outro ali, e às vezes tivemos até um namoro sério e com ele a gente foi à frente. Ou tivemos um aqui, outro ali, mais adiante nós tivemos um mais forte e nós às vezes contraímos o casamento e aí vieram os filhos, bananana. Quando os filhos chegam numa fase etária em que não precisa tanto daquela dedicação, ou às vezes isso acontece até antes, quando nós começamos a observar quem está ao nosso lado, não é isso. Não é isso. Estou me sentindo pouco. Estou me sentindo menor. Estou me sentindo não atuante. E aí quando isso nos invade, quando isso aparece fortemente para nós, é hora de ficar sozinhos. Podemos até continuar casados, mas ficarmos sozinhos. Exemplificando, ou copiando, ou buscando inspiração no exemplo de Jesus, que buscou a solidão para fortalecer suas escolhas. E muitas vezes nós precisamos disso. Antes de uma etapa mais forte nas nossas vidas, nós precisamos ficar sós. Podemos estar em meio a um burburinho, a um grupo grande de pessoas, podemos estar envolvidos em uma série de atividades, mas precisamos ficar sozinhos, nos analisar. O que? Para onde? Como? O que? Quando? Qual? Pausa para ser só. Essa pausa para ser só pode ocorrer em várias etapas da nossa vida. Uma pausa para nós realmente nos identificarmos. Que às vezes nós estamos caminhando e não nos identificamos com o que está acontecendo, com o que está à volta, não nos identificamos com os valores que estão acontecendo, não nos identificamos com as criaturas que estão à nossa volta. E aí está no automático, vai indo, e quando nós paramos para ver, nós estamos só de nós próprios. Nós estamos sós de nós próprios.
Isso que é o mais triste, não é o só de estar só porque não tem um companheiro ou uma companheira. O pior é estar só de si. Nós não temos a parceria conosco próprios. Nós nos vemos nessa situação em que nós não somos nossos parceiros. Nós nem sabemos mais quem somos, como estamos, o que é que nós estamos representando. Pausa para ser só. Que pausa é essa? Quando a gente faz uma pausa para ser só, nós descobrimos capacidades em nós, nós expandimos conhecimentos e habilidades. Nós nos descobrimos. Quando nós começamos a ser sós, nós descobrimos habilidades e atuações que antes nós não conseguíamos. É dinâmico, nós vamos nos conhecendo e nos aprimorando e aí cada vez mais nos achando maravilhosos. Achando maravilhosos. Lembrando aqui uma pessoa fantástica, um esportista, Amir Klink. Amir Klink, ele viajou 100 dias só em uma embarcação a remo. Em oceanos, não foi no riacho, não foi na lagoa. Atravessou o oceano, ele veio lá da África e veio até a Bahia. Atravessou aquele sul. Foi a primeira pessoa a fazer. Pegou ali o sul da África, contornou, atravessou todo o Atlântico até chegar a Salvador, na Bahia, aqui no Brasil. 7.000 quilômetros. 7.000 quilômetros, 100 dias. 100. 3 meses e 10 dias. Isso ele fez em 1984, quando tinha 29 anos. Foi a primeira pessoa a fazer essa travessia. A primeira, um brasileiro. Orgulho, né? Então, Amir Klink, quando chegou em terra, perguntaram a ele, né? Foram perguntando as dificuldades, tudo foram, nas entrevistas foram perguntando. E aí perguntaram a Amir Klink se ele sentiu solidão. E a resposta dele é fantástica, magnânima. E em 1984, quando eu ouvi essa resposta, fez um significado enorme para mim. E eu fico até emocionada. Ele disse: eu descobri que eu sou uma excelente companhia. Eu descobri que eu sou uma excelente companhia. É isso, é exatamente esse o ponto principal. É quando nós convivemos com nós próprios, nós temos essa convivência conosco, nós começamos a nos assenhorar de nós, dessa energia, quem nós somos, e aí surge isso, nós descobrimos capacidades em nós, nós expandimos nossos conhecimentos e habilidades, porque não tem outra pessoa para fazer para nós. É a pausa para ser só e se conhecer, e desabrochar essas capacidades, essa capacidade dinâmica, fantástica que todos nós temos. Outra situação que acontece, reconhecemos nossos valores e a proposta de atuação é ampliada. Quando nós estamos sós, nós reconhecemos nossos valores. Porque quando nós estamos juntos, nós não sabemos se são
realizações nossas ou foi devido à contribuição de alguém. Mas quando nós estamos sós, não estou falando de se afastar de amigos, claro que amigos colaboram, parentes colaboram, eu estou falando desse encontro conosco. Então, nós reconhecemos nossos valores e a nossa proposta de atuarmos, de agirmos, de sermos, ela é ampliada. Nós passamos a realizar muito mais do que realizávamos antes, porque nós não contamos com o outro. Na solidão, nós descobrimos que podemos ter tarefas que independem de ser homens ou ser mulheres. Nós descobrimos que podemos realizar N atividades, porque nós somos múltiplos em conhecimentos. Nós energizamos mais nossas conexões espirituais à medida que nos conhecemos. Isso aqui então é fantástico. Porque conforme isso tudo aqui vai acontecendo, quando nós descobrimos capacidades, expandimos conhecimentos e habilidades, quando nós reconhecemos nossos valores e a nossa atuação é ampliada, nós energizamos mais nossas conexões espirituais à medida que nos conhecemos. Então, é porque nós começamos, vou até ler o próximo, nós ficamos mais confiantes, a liberdade de ser e a independência facilitam os relacionamentos. Aí, nós vamos para o próximo passo, igual Osho falou. Antes, precisamos estar sós. Precisamos ser sós. Precisamos nos reconhecer. Porque aí, quando nós partimos para outros relacionamentos, nós sabemos os nossos valores, nós sabemos nossas capacidades, nós estamos mais conectados espiritualmente, porque estamos confiantes. E aí a liberdade de ser, ela vem extravagante. E a independência. 2 elementos importantíssimos para bons relacionamentos. 2 elementos importantíssimos para bons relacionamentos. Liberdade de ser e independência. Quando nós somos dependentes de alguém, ou de algo, ou de uma situação, nós ficamos carentes e nós sugamos o outro nos suga. O relacionamento não é agradável. O relacionamento não é livre, espontâneo, franco. Quando nós trabalhamos a nossa própria liberdade de ser e ficamos independentes, nós somos maravilhosas criaturas para conviver conosco. Nós começamos a conviver conosco de um jeito maravilhoso. E quando chega alguém, esse alguém, ele se envolve também nessa estrutura que nós criamos. Esse alguém se achega e não encontra alguém em frangalhos. Ele encontra uma estrutura e aí é mais um elemento naquela massa que está homogênea. É como uma massa de bolo que está homogênea e nós acrescentamos algumas gotas de limão ou de laranja e elas são absorvidas porque existe uma estrutura. Liberdade de ser fortalece os relacionamentos. Faz os relacionamentos serem mais amplos. Quando nós chegamos secos por uma companhia, quando nós estamos ansiosos por termos alguém,
nós caímos em armadilhas desagradáveis. E aí, voltando lá no nosso primeiro quadro, a beleza de ser só. E é muito e é espetacular. É espetacular porque nós trazemos o sol. Nós conquistamos o sol dentro de nós. Nós conquistamos essa energia. Sol é energia, é luz. Então nós conquistamos o sol. E alguém que se achegue, se não estiver acostumado com a luz solar, ele se afasta. Ele se afasta porque ele não vai conseguir conviver com aquela luz que nós temos aqui dentro. E o outro que está acostumado a conviver com a luz solar, ele é atraído e se encanta com o que nós temos. É também um caminho, às vezes, mais difícil. Mas também nós não vamos ter à nossa volta seres que não admirem a luz. Nós podemos demorar um pouco mais, mas quando chegar e formos invadidos pelo outro, vai ser muito fantástico. Vai ser enriquecedor, porque o outro vai nos valorizar e vice-versa. A gente pensa que a pessoa está falando uma coisa séria, mas, arco-íris, Luci Moreira Loeste, arco-íris. Vamos pôr um arco-íris para ver como fica. Como é que pode? Então, ficamos mais confiantes. A liberdade de ser e a independência facilitam os relacionamentos. Aí sim, esse que se achega, esse que vem, esse que nos invade, esse que traz essa energia e combina com a luz que nós começamos a desenvolver, e ele se compraz, ele nos admira. E aí a parceria é espetacular. Mas e se esse tal não aparecer? Aí, voltamos lá. A gente se basta. A gente se basta. Nós estamos confiantes. Nós temos a liberdade de ser e a independência. E aí, quando nós abraçamos um projeto, quando nós focamos numa obra que precisa ser desenvolvida, quando nós iniciamos um trabalho de parcerias, quando nós nos conectamos com os amigos, com as pessoas que estão à nossa volta, nós ficamos alimentados. E se não ficarmos, ainda precisamos nos descobrir mais. Aí nós precisamos, o quê? Nós precisamos descobrir nossas capacidades. E precisamos expandir conhecimentos e habilidades. Nós precisamos reconhecer nossos valores para que a nossa atuação seja ampliada. E aí nós teremos mais conexões espirituais e nós teremos liberdade de ser. Se está tão dolorido, se ainda está tão difícil estar sozinho, está na hora de se interiorizar, de buscar aquela energia maravilhosa que nós temos, buscar nossos valores e habilidades para não sermos presas de um sistema em que é necessário estar acompanhada. Será?
há tanto a se preencher, a ilimitar, a evoluir. Tem muito a se preencher, tem muito a se limitar, tem muito a evoluir. É bom ter uma companhia, tá? Eu não estou aqui levantando bandeira que é bom ser só. Não. Claro que é maravilhoso ter um parceiro, uma parceira, aquela pessoa que vai contribuir para nós termos momentos agradáveis, para nós termos carícias. Claro, é fantástico. Mas, se nós não estivermos preenchidos, não é o outro que vai nos preencher. Se nós não estivermos preenchidos, não é o outro que vai nos preencher. Isso não existe. O outro vai nos preencher com o quê? Com os valores dele. Aí nós passamos simplesmente a ser dependentes. E aí o amor uma hora acaba. A dependência não é amor. A dependência é exatamente uma sucção e a gente não tem valores. A Jane está trazendo uma frase que ela escutou de um psicólogo. Pessoa que se alimenta de pessoas. Exatamente isso, Jane. E aí o outro nos preenche e nós ficamos com os valores do outro. Nós vemos muito isso acontecer. Casais que estão há muito tempo e a gente não consegue ver a personalidade de um e de outro. Ah, mas eles se harmonizaram, ok. Há casos, sim, em que houve uma harmonia, mas muitas e muitas vezes é simplesmente alguém deixou-se levar. E aí foi preenchido pelo outro. Sêneca, aquele grande filósofo, diz: solidão não é estar só, é estar vazio. Quando nós estamos só, nós não estamos em solidão. Nós estamos em companhia de nós próprios. É a nossa companhia, nós estamos em nossa companhia. Aquilo que a Amir Klink disse. Eu sou uma excelente companhia. E é isso. E eu me descobri estando só. Eu me reconheci maravilhosa. Eu me vi poderosa, gostosa, saborosa. E me descobri fantástica. Custou para acontecer isso, mas hoje eu me acho isso. O máximo. Muitas pessoas não acham, mas eu me acho. E me vejo com certos pensamentos que eu fico, que bacana isso. Eu me descubro todos os dias. Eu não estou vazia. Solidão é estar vazia e precisando de alguém para preencher. Alguém fez aqui um comentário. Isso, quando nós amamos nossa companhia, nós não estamos sós. Quando nós amamos nossa companhia, nós dialogamos, nós ficamos felizes com certas descobertas. Quando eu realizo algo que ficou sensacional, eu falo, nossa, mas você, menina, você é muito bacana. Eu me realizo com as minhas realizações. Quando isso acontece, tem hora que bate uma saudade de alguém. Não estou dizendo que é maravilhoso todos os dias, não. Mas a maioria das vezes
é quando a gente se encontra e fica feliz com esse encontro. É quando nós reconhecemos em nós uma energia tão fantástica, tão gostosa, tão abrangente e que aquilo nos deixa felizes conosco. Liberdade de ser, independência. E aí, quando o amor chega, ele chega e encontra um ser tão efusiante que se encanta. Quando estamos naquela pressa de encontrar alguém, nós não demonstramos nossos valores. Nós estamos na ânsia de querer mostrar, diriri, e o outro não nos conhece. Ele não vai no nosso íntimo. É a nossa conquista pessoal que vai atrair o parceiro ou a parceira. Amar-nos para expandir. Expandir o nosso interior, expandir tudo que nós temos de valor, de conquistas. Nós precisamos nos amar. Jesus disse tão lindamente: amar ao próximo como a si mesmo. Ai, que profundidade! Uma frase tão simples e que a gente usa pouco. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro é nos amar, nos encontrar. E aí, quando nós nos amamos, nós expandimos. Nós libertamos os nossos valores, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e podemos trazer contribuição para nós e para todos. A vida acontece no agora. Pense nisso. A vida está acontecendo agora. Não vamos ficar presos lá no futuro, quando eu tiver alguém, quando acontecer com alguém. Não, a vida acontece no agora. Primeiro ponto é esse. E aí, o que vem de conselhos? Falar sem aspas. O que é falar sem aspas? Quando a gente fala em aspas, nós estamos camuflando uma verdade. Então, é extravasar o que nós estamos pensando. Não tem aspas, é direto. Então, viver o agora é falar sem aspas. Falar como deve falar. O que mais? Amar sem interrogação. O que é amar sem interrogação? Você também me ama? Eu me amo, eu estou bem com o outro, as situações que ele apresenta estão me agradando, eu vou sentir se ele ama pelo caminhar, pela forma de agir. Quando a gente começa cheio de interrogação, será que me ama? Será que vai durar? Será que é ele a pessoa importante para mim? E aí eu preciso de um sinal dos céus, se ele é a pessoa do meu caminho. Quando nós ficamos presos a essas interrogações, nós não estamos vivendo o agora. Então, viver o agora é falar sem aspas, amar sem interrogações,
Sonhar com reticências. O que é sonhar com reticências? É quando a gente fala, quando que nós usamos a reticência? Como dá uma ideia de leveza, uma ideia de continuidade, que continua, uma ideia de que aquilo foi tão intenso. Reticência. Amar com reticências. Com emoção, soltando essa delícia que nós temos. E isso inclui o amor a nós mesmos. Amar com reticência. E tem hora que nós nos amamos com ponto de exclamação. Ainda estou sozinha. Pá! Um ponto de exclamação doído. Não, que seja um ponto de exclamação de exclamar para a beleza. Ainda estou sozinha. Mas amar com reticências é deixar a ternura e a emoção fluírem. E que mais? Viver sem ponto final. Viver sem ponto final. Porque a vida continua, é o primeiro ponto. Porque mais oportunidades vão surgir. Então não tem ponto final. Porque tudo ainda pode ser descoberto dentro de mim e dentro do outro. Porque tudo se renova. Não há ponto final. Não é nada estático, não é nada que esteja concluído. Não. Nada está concluído. Não há ponto final. Eu me amo e aquilo vai para toda a eternidade, para todo sempre, para as belezas que se abrem a cada instante para nós. Muito ainda está por realizar para nós. Nós é que ainda estamos caminhando levemente, ainda estamos caminhando sem muitas expectativas. Precisamos nos acalmar e buscar aqui dentro o que de maravilhoso há em nós. E é muita coisa linda. Eu conheço algumas pessoas, no caso mulheres, amigas minhas que estão sós. Algumas reclamam de estarem sós. E são pessoas incríveis, com valores maravilhosos. Eu gostaria que elas tivessem um companheiro, mas gostaria também que elas estivessem curtindo quem são, estivessem curtindo o que cada uma delas tem de fantástico no interior. Aqui vai meu recado. Vocês sabem quem são. Lindas, maravilhosas, fantásticas. Amo vocês, admiro vocês. Lindezas. Vejam quão maravilhosas vocês são. Eu trouxe uma música que ela traz uma reflexão. É uma música de João Cabete, é uma música espírita, né? E chama Gratidão a Deus. Essa música, ela
traz assim uma reflexão. Eu quis trazê-la hoje por isso. Eu vou ler primeiramente. Diz assim: quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Nós podemos e devemos sonhar com mais, claro. Agora, isso não significa que se nós não conseguirmos, nós vamos ficar desolados. Quando ele diz, olhe para trás, nesse final de provas e expiações, muitas pessoas me perguntam, está traçado que eu tenha que ficar sozinho? Tem casos que sim. Calma. Mas, porque são espíritos que precisam se descobrir. Uma amiga muito querida me disse isso já há alguns anos, que eu, nessa encarnação, preciso aprender a me valorizar, a ser só. São tarefas, às vezes nós somos espíritos que vimos muito paparicados, muito envolvidos, e aí nós fomos ficando dependentes do outro, o outro resolve, o outro faz. Então, às vezes, nós precisamos dessa etapa para nós descobrirmos esses valores dentro de nós, essa energia dentro de nós. Nós precisamos disso. Agora, outros estão enfrentando outros desafios. Antes de eu falar dos outros desafios, não significa que pelo nosso livre-arbítrio nós não possamos ter alguém. Sim, podemos. Mas continuando com a independência. Não buscar no outro um encosto. Vamos nos encostar no outro. Ai, que bom, agora arrumei um companheiro e vai resolver isso. Não, não é por isso. É parceria. Agora, esse é o nosso desafio, né, de algumas pessoas. Agora, tem mãos que estão mendigando pão. Fala, mas porque a pessoa não luta? Não. Tem casos, nós sabemos disso. Bocas que não falam. Quantos vêm com deficiência na fala ou, por serem surdos, não conseguem se manifestar? E risos sem razão são as criaturas que perderam a lucidez. Nós estamos lúcidos, nós conseguimos nos expressar e nós temos pão na mesa. Então, é quando ele fala, deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Então nós vamos cantar.
Tem gente aí que gosta da música, que bom. Deve ter alguém que talvez não conheça a música, mas... Ah, peraí, gente. Oh, meu Deus. A sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura. Bater a porta, ferindo bem fundo o coração. Quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. A sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura. Bater a porta, ferindo bem fundo o coração. Quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Súplicas de paz, clamando amor.
É, que bom. Arrepiou? Então, nosso próximo bate-papo vai ser autoridade versus autoritarismo. Eba! Agora nós vamos fazer a nossa prece. AUX mode. Quem quiser pegar um copo com água para ser energizada, para ser fluidificada. Oh, Mãe querida, nós queremos hoje agradecer. Agradecer, Mãe, porque nós temos nossos olhos perfeitos para poder caminhar, sonhar, admirar, estudar. Nós queremos agradecer que nós podemos manifestar as nossas impressões através da fala, através da comunicação que é tão nítida e presente em nós. Ai, nós queremos agradecer, Mãe, que temos a lucidez de raciocínio. Agradecer que nós temos a condição, a habilidade de formular frases, de manifestar nossos sentimentos. Nós queremos agradecer, Mãe, que sentimos o amor divino através da natureza, através dos companheiros, amigos que nos envolvem, que nos abraçam, que nos trazem conforto. Agradecer que podemos respirar esse ar que está à nossa volta e que nós conseguimos, através do impulso da inspiração, trazê-lo para correr todo o nosso corpo. Ai, Mãe, queremos agradecer a sua proteção nesses caminhares que estamos tendo. Agradecer a sua proteção naquilo que nós temos de tão forte próprio nosso aqui. Quando chega a sua presença através desses trabalhadores que envolvem num carinho que nos abençoa. Queremos agradecer, Mãe querida, essa energia que temos para construir, para realizar, para ter projetos. Esses projetos que nos impulsionam. Podemos trabalhar, podemos atuar, podemos vivenciar esses momentos que temos. Mãe, queremos agradecer a presença carinhosa da luz divina em nós. Nós sentimos que ela está aqui, que ela nos aconchega, que ela nos abraça, que ela está torcendo por nós. Reconhecemos que há muito mais para caminhar.
Reconhecemos que alguns de nós estão passando por momentos difíceis, mas confiamos que está tudo correto e na medida exata. Mãe, visita o nosso lar, coloque essa vibração maravilhosa de paz em todos os cômodos. Fluidifica a nossa água, Mãe. Fluidifica essa água maravilhosa que está aqui, para que nós recuperemos mais ainda a vontade de ser livres, amplos, plenos, capazes. Que assim seja. Graças a Deus. E beleza. Assim seja, né, meus queridos? Obrigada pelo carinho. Obrigada por tanto amor. Só gratidão a vocês, a esse carinho que vocês manifestam e gratidão à espiritualidade amiga que permite esse encontro. Gratidão aos seres que criaram essa tecnologia. Oh, obrigada por nós estarmos nessa pandemia e com esse recurso nós merecemos. Que bom, Senhor, que essas mentes brilhantes criaram esses mecanismos para que nós pudéssemos estar juntos. Obrigada. Obrigada, gente. Que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré, essa Mãe Santíssima. João, ele ficou com Maria, ele cuidou de Maria após a partida de Jesus. Jesus lhe pediu que cuidasse dela e ele cuidou. Ele ficou 2 anos, ele foi durante 2 anos se estabelecer, conseguiu uma casinha e veio buscar Maria. Maria ficou com os parentes e ele veio buscar Maria. E quando ele veio buscar Maria e a levou, ela continuou um trabalho maravilhoso, atendendo as criaturas. Era como que se hoje, era diferente, mas era como se hoje ela desse passe nas pessoas que chegavam, aconselhamento e etc. E aí João a chamou de Maria Santíssima, essa mãe maravilhosa. Ela desencarnou velhinha, fazendo muita caridade. É essa mãe maravilhosa que nós temos. Beijo, bom final de noite, tudo de maravilhoso, que Deus nos abençoe mais ainda.